O tema da mensagem dessa noite, nesta campanha, Abençoados para Abençoar, né? Deus se dirige a Abraão e diz, "Se tu uma bênção." Então você existe para ser uma bênção na vida de alguém. Fala para o teu irmão, você é uma bênção. Seja uma bênção para alguém. Quando Deus colocou esse tema no meu coração, o título da mensagem é Nasci para cumprir um propósito. Repita comigo, eu nasci para cumprir um propósito. Está muito fraco. Diga, eu nasci para cumprir um propósito. Primeira coisa, nós precisamos entender o que é um propósito. O que significa isso na nossa vida. Se você olhar no dicionário, o propósito ele vai estar relacionado com objetivo, com alvo, com meta, mas nós vamos ver no decorrer da palavra de Deus que é algo muito mais profundo do que isso. Considere propósito como um desígnio na sua vida, ou como uma missão que você está incumbido de cumprir aqui enquanto você viver nesta terra. Alguns meses atrás eu conversava com um jovem no meu trabalho, no meu setor, e eu perguntei para ele, você sabe qual é o seu propósito? E ele me disse algo que eu fiquei, no momento, um pouco estarrecido, mas pela falta do seu entendimento, do seu conhecimento de Jesus Cristo, ele disse que o seu propósito o seu pai tem uma chácara, e ele é construir uma casa nessa chácara, né, um terreno muito grande, se aposentar e viver lá, bebendo e curtindo a sua vida naquela tranquilidade. E é interessante que quando nós olhamos essa palavra propósito, nós associamos ela justamente a isso, com o objetivo final na nossa vida, com algo que vai realmente finalizar na nossa vida. Acabou, cumpri o meu propósito. E nós vamos entender, diante da palavra de Deus, que é algo muito mais profundo, muito mais intenso que Deus tem para nós. Uma frase da pastora Tânia Teresa diz assim, você não tem um propósito porque você nasceu. Você nasceu porque você tem um propósito. Você nasceu para um propósito. Tem muitas pessoas que elas acham que a pessoa ela existe, eu preciso descobrir, não, eu preciso entender qual vai ser o meu propósito. Você, quando Deus te criou, quando Deus permitiu que você viesse para este mundo, Ele já colocou ferramentas, Ele já colocou potencial em você, Ele já colocou tudo aquilo que você precisa para cumprir o propósito dEle nessa terra e nessa geração. Você precisa entender, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo pela internet, que você não é obra do acaso, você não é um acidente, você não é um fruto do acaso, você é alguém que nasceu para marcar uma geração, você é alguém que nasceu para fazer a diferença. Enquanto nós não entendemos isso, nós vamos viver uma vida patinando e vivendo, andando de qualquer maneira. O que precisamos saber? Primeira coisa, cada pessoa tem um propósito ou uma missão na sua vida, um propósito específico. Primeira coisa que precisa saber, você tem um propósito específico. Segundo, não confunda objetivo de vida com propósito de vida, propósito divino. Todos nós temos objetivos na vida, e isso é algo bom, desde que isso esteja de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, eu sei que há pessoas aqui nessa noite que você tem buscado uma resposta de Deus. Você tem buscado uma saída para para alguma situação na sua vida, para a sua família. Você tem sonhos, você tem metas, você quer construir, você quer alcançar. E isso é algo muito importante. Isso é válido para aqueles que se dizem cristãos. A Bíblia diz que nós devemos viver o melhor dessa terra. Mas o propósito divino é algo muito mais poderoso que pode acontecer na sua vida e na minha. Terceiro ponto, o cumprimento de seu propósito ou missão causará um impacto e uma transformação em situações, lugares e principalmente pessoas. Não sei se você se tem alguém anotando, se tiver, anote, ó. O cumprimento de seu propósito, ou missão, ou desígnio, causará um impacto
e uma transformação em situações, lugares e principalmente pessoas. Quarto ponto, seremos lembrados não pelas conquistas que obtivemos nessa terra, e sim pelo legado que deixamos na vida das pessoas. Isso é muito forte. Nós vamos ser lembrados não pelas conquistas. Não estou dizendo que não devemos conquistar. Deus quer. Fala ao teu irmão, Deus quer que você conquiste. Mas você vai ser lembrado pelo legado. E legado é diferente de herança. Herança você deixa para alguém, legado você deixa em alguém. A pergunta que eu faço para você, nessa introdução aqui nessa noite. O que eu e você, o que nós temos deixado para as pessoas, nas pessoas, ou melhor. Qual é a marca que nós temos impregnado nessa geração? Qual é a marca que nós temos deixado na nossa família, na nossa casa? Isso é muito sério. Abra comigo Josué, vamos ler a partir do capítulo 1, versículo 1. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga amém. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, diga servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, olha, servo de novo, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde esse Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. O versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nele. Quando, irmãos? Diga assim, dia e noite. Diga dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo que nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Fala para a pessoa perto de você. Não te espantes. Fala para ela, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Muito bem. Quando nós olhamos para esse exemplo de líder que foi Josué, o nome Josué ele tem uma raiz, né, etimológica com o nome Jesus também, Yeshua, Jesus, Deus é a salvação. E Josué ele recebeu uma incumbência que assim, diante dos olhos humanos, amedrontadora, assustadora, que é nada mais, nada menos que substituir, que dar prosseguimento, que dar, cumprir a missão, concluir a missão, que nada mais, nada menos Moisés começou. Então, você imagina, irmãos, o relacionamento que este homem deveria ter com Deus e a unção que deveria haver sobre a sua vida para substituir Moisés na condução de um povo. E não é qualquer povo, o povo escolhido de Deus. E um povo, como diz a Bíblia, um povo obstinado, teimoso, um povo difícil, murmurador.
Quando nós olhamos para o relato da vida de Moisés, nós vemos que Moisés, ele foi um grande libertador. Quando nós olhamos para a vida de Josué, nós identificamos como um grande conquistador. E quando nós olhamos para a vida desses dois homens, o denominador comum entre esses dois homens era a unção, o empoderamento de Deus na vida deles para cumprir um propósito e uma missão que aos olhos humanos era impossível. Mas se você quer uma das respostas para saber qual que é o seu propósito, ou algo que você fala assim, eu não sei qual é o meu propósito, o que poderia ser? Se algo na sua vida que você olha aos seus olhos humanos, e isso, diante dos teus olhos, é impossível, então pode ser um indício de um propósito. Porque Deus, ele faz aquilo que os nossos olhos humanos muitas vezes não conseguem enxergar. Lembra Isaías, capítulo 55? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, nós precisamos entender que o seu propósito para nós, ele vai além da nossa compreensão humana muitas vezes. Mas é aí que Deus está nesse negócio. Aquilo que é difícil de nós cumprirmos, um sonho que é difícil de nós realizarmos, é Deus que está nesse negócio. Porque aquilo que nós não conseguimos fazer, o Todo-Poderoso, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural pode realizar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Então veja essa missão de Josué. Dirigir esse povo difícil. E agora, não é simplesmente conduzir na travessia do Mar Vermelho. Não é simplesmente ficar ali na dependência de Deus para derrotar os egípcios. Não, agora haveriam outros reis, outros reinos, desafios maiores. Você sabe, um parêntese aqui, qual que é o problema meu e seu, como cristão muitas vezes? Que nós queremos vencer na nossa vida cristã hoje, algum desafio, algum obstáculo, com as mesmas ferramentas que nós vencemos em outro tempo na nossa vida. O profeta no Velho Testamento, ele diz que eu tenho que trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você traz à memória, mas você tem que agir de forma diferente. Eu e você precisamos entender que diariamente Deus tem uma revelação nova para as nossas vidas. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. A Bíblia diz que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que Deus está nos ensinando? Que nós vamos viver desafios todos os dias, mas todos os dias existe uma provisão, existe uma resposta, existe uma saída, existe algo que vai acontecer na nossa vida que vai glorificar o nome dEle. Nós precisamos entender que Deus é um Deus de criatividade, e essa unção de criatividade Ele libera sobre você que está aqui nessa noite. Você tem que crer, meu irmão, que Deus, Ele é poderoso para realizar infinitamente mais daquilo que você pensa, pede ou imagina. Então Josué, ele teve uma referência, ele teve um homem que foi um homem íntimo com Deus, mas ele precisava, a partir desse momento, andar com as suas próprias pernas. Outro problema que nós vemos nos dias de hoje, cristãos que não avançam, pessoas que estão na casa de Deus, pessoas que se declaram como cristãos, filhos de Deus, mas ficam sempre na dependência, sempre escorando na vida espiritual de outros. Eu não sou contra você pedir oração, eu estava até aqui pedir para os irmãos orar, ora aí por mim, viu? Vou pregar lá. Tem intercessores aqui, minha família, minha esposa, Nelson, Matilde aí, que sempre oram por mim. Mas nós precisamos entender, irmãos, que o véu foi rasgado. O véu que nos separava de Deus. E hoje você que está aqui, você tem livre acesso ao Todo-Poderoso. E se você precisa de uma cura, se você precisa de um milagre, se você precisa de uma resposta, você pode clamar ao Senhor e Ele atende você porque você é filho e filha amada dEle. E olha alguns feitos de Josué. Não sei se eu anotei isso aí. Derrotou aproximadamente 31 reis.
conquistou 31 reinos, irmãos. Você tem ideia da magnitude desta conquista na vida deste homem? Liderou o povo de Israel na travessia do Rio Jordão. Moisés liderou na travessia do Mar Vermelho. E Josué, um servo, um sucessor de Moisés, seguiu os passos aí do seu pai na fé. Através desse líder e com a intervenção de Deus, as muralhas de Jericó caíram. Isso eu estou resumindo algumas conquistas que ele teve. Conduziu o povo de Deus na conquista da terra prometida, Canaã. Olha que interessante. Moisés foi usado para tirar o povo das mãos de Faraó. Josué foi incumbido de levar o povo para a terra prometida. Criou, aliás, citou uma das maiores declarações da Bíblia. Todas as vezes que a gente lê esse texto, isso chama muito a nossa atenção. Ele disse em Josué 24:15, a parte B, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bata no peito assim, diga, eu e minha casa, forte irmão, diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um homem decidido, um líder que tinha um posicionamento. Ele disse para o povo, vocês escolham a quem vocês vão querer servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. De todas as conquistas que Josué realizou, eu acredito, no meu ponto de vista, que esta foi a sua maior conquista, a sua família, aos pés do Deus Todo-Poderoso. Não adianta nada nós conquistarmos nessa terra e a nossa família, a nossa casa, não servir ao Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender isso. A maior conquista na vida dele. Agora, quais lições que nós podemos extrair deste grande herói da fé, deste homem de Deus? Primeiro ponto, diga assim, minha missão começa com Deus. Só descobriremos de fato qual é o nosso propósito nessa terra, se conhecermos e nos relacionarmos com Deus e com a sua palavra. Vou repetir. Eu só vou descobrir de fato qual é o meu propósito nessa terra, se eu conhecer de fato quem é Deus, e me relacionar com Ele e com a sua palavra. Qual é o seu nível de relacionamento com Deus? Você que está aqui nessa noite, você que me ouve. E com a sua santa palavra. Porque é a primeira coisa. É o básico para o cristão que quer viver o propósito de Deus. É conhecer Deus. Porque Ele é o seu fabricante, o meu fabricante. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o caminho que nós devemos trilhar. Que vai fazer com que cumpramos o seu propósito. Olha no versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. O próprio Deus falou a Josué. Isso é muito sério, irmãos. Porque tem muita gente no reino de Deus fazendo aquilo que não foi chamado para fazer. Eu não estou falando de igreja. Estou falando no reino. Tem muitas pessoas frustradas no seu ministério, na obra que ela tem executado, ou no seu projeto de vida mesmo, porque ela está fazendo algo que Deus não chamou ela para fazer. Entenda uma coisa, irmãos, existe uma diferença entre proposta e propósito. Proposta, todo momento você pode receber, mas propósito é algo que vem de Deus. Propósito é algo que Deus já preparou para você viver, mas nós precisamos nos relacionar, nos aprofundar com o Espírito Santo para Ele nos revelar qual é esse propósito. Entenda, o próprio Deus chamou Josué, não foi homem, não foi uma pessoa, ele não recebeu indicação de ninguém. Deus falou, Josué, é com você agora, essa é a minha versão, viu? É contigo agora, você vai liderar esse povo. Irmãos, quando você se entrega a Deus, Ele começa a te revelar coisas que você nem imagina. E Ele vai conduzindo, e Ele vai abrindo portas, e Ele vai quebrando cadeias. Eu vi uma frase uma vez, um pastor disse assim, ó, para onde Deus aponta, Ele paga a conta. Sabe por que muitas vezes sonhos são frustrados na nossa vida, coisas não dão certo? É porque Deus não mandou a gente fazer aquilo. É porque nós somos como o povo de Israel, nós queremos agir da nossa maneira. Não, mas eu quero.
Eu acho legal, a proposta é boa, mas Deus não mandou, Deus não está nesse negócio. Porque se Ele está, vai dar tudo certo para você e para sua família, meu irmão. Olha, em Gálatas 1:1 diz assim, ó, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, ele tinha essa mesma convicção. Ele era um apóstolo não porque homens colocaram ele, mas porque Deus o comissionou. Isaías 61 diz que o Espírito do Senhor me ungiu. Quando o Espírito Santo unge uma pessoa, vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, para algo específico, aquilo dá certo na vida daquela pessoa. Você já viu alguém falando assim, oh, nossa, aquela pessoa nasceu com aquilo, né? Com aquele dom, com aquela habilidade. E muitas vezes a pessoa ela não usa. Ela não usa porque ela não está dentro do propósito. Olha Josué 1:9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Deus está falando. Não te mandei eu? Pergunta que eu te faço, você que está aqui nessa noite. O que você está fazendo na sua vida, no seu ministério? O que você está colocando como sonho, como meta, objetivo? Foi Deus que mandou? Sim ou não? Não responda não. Pergunte sobre isso, reflita. Segundo ponto. Cutuca o irmão abençoado aí do lado, né? Fala para ele assim, aceite sua missão e saia da zona de conforto. Pode falar, irmãos, não vai ficar bravo não. Versículo 2 diz, ó, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te. Quando fala levanta-te é porque estava prostrado. Imagine a dor desse líder. Ele era mais próximo de Moisés. Além de perder um amigo, um líder espiritual, ele perdeu alguém que estava conduzindo o povo de Israel, e algo ficou muitas dúvidas ali na sua cabeça, o que vai acontecer agora? O que será de nós? Já analisou essa cena, essa situação? Mas Deus fala, levanta-te. Deus está falando para pessoas aqui nessa noite, levanta-te. Levanta-te, meu irmão. Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça, levante porque a glória do Senhor é sobre a tua vida. Não fique prostrado diante de uma circunstância, diante de uma enfermidade, meu irmão, porque tudo está debaixo dos teus pés. Maior é aquele que está com você do que aquilo que está no mundo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deus é contigo, você e Deus é a maioria, meu irmão. Creia nisso nessa noite, não se prostre, não desista, não desanime, porque o Senhor te diz nessa noite, levanta-te porque eu sou contigo. Levanta-te, pois agora. Deus está falando para você aqui, ó. Não é amanhã que você vai levantar, é agora. É neste momento. É se posicionar. É chegar na sua casa e declarar: Satanás, a partir de hoje, chega. Você não tem acesso. A minha casa é do Senhor. A minha vida, a minha saúde é do Senhor. As minhas finanças são de Deus. Eu sou abençoado. É a palavra de Deus que diz, então bata em retirada. É agora. Nós não podemos procrastinar aquilo que Deus já determinou na cruz do Calvário para a nossa vida. Nós, como igreja, precisamos marchar. Moisés, quando estava ali, diante do Mar Vermelho, diante daquela situação, aos seus olhos impossível, e o faraó perseguindo, o que Deus falou? Por que clamas a mim? Manda o povo marchar. Deus está falando para você, marche em rumo à sua vitória, em rumo à terra prometida. Marche, igreja, como um exército do Deus vivo e verdadeiro. Nós estamos vivendo nesse século um tempo tão difícil, onde a fé de muitos estão se esvanecendo, está sendo dissipada. Pessoas que você fala não sabe se ela é crente ou não. Ela está na igreja, mas não há uma distinção. Ela vive da mesma maneira, com a mesma fé de outra que, às vezes, a pessoa que é do mundão, ela tem mais fé do que o crente. Mas nós, como igreja, estamos aqui nessa noite. Nós vamos nos posicionar e vamos dizer: eu vou viver todo o propósito de Deus na minha vida, na minha casa, e eu vou morrer vazio,
com todas as promessas, com tudo que Deus tem para mim, e eu vou viver o melhor que Deus tem para minha vida. Eu sou essa pessoa. Quem é aqui, digam glória a Deus bem forte aí, ó. Aleluia. Vença, ó, com esse versículo, não aceite a mediocridade ou a mornidão na sua vida. Lembra Apocalipse? O que Deus faz com o morno? Ele vomita. Deus tem náuseas do crente morno. Então, meu irmão, você tem que ser fervoroso na fé. Eu sei que tem dia que a gente dá uma balançada, né? Então o crente bambu, balança, mas não cai. Mas, irmão, seja fervoroso. Persevere em oração, porque Deus é contigo. Segundo ponto, vença o comodismo. Não aceite ficar no lugar que você está. Deus quer que você avance. Fala para o irmão, Deus quer que você avance. É tempo de avançar, irmão. É tempo de caminhar em rumo às promessas. Uma frase do T.D. Jakes. Onde está? Os olhos do Senhor procuram corações totalmente comprometidos com Ele e sua causa na terra. Esses são os que cumprirão o seu propósito. T.D. Jakes, um pastor dos Estados Unidos, com uma igreja com mais de 30 mil membros, né? Terceiro ponto. Para cumprir o propósito de Deus, precisamos de preparação. Deus preparou Josué através da vida de Moisés. Preparação e treinamento demandam tempo, irmãos. Não pense somente que você, não, eu tenho a promessa de Deus, eu tenho os propósitos de Deus, então já vou viver isso aí. Não. Você está se preparando para isso? Está se consagrando? Jesus foi preparado durante 30 anos para um ministério de 3 anos aproximadamente. Esses dias eu estava assistindo em casa um filme novo, né? Senhor dos Anéis, 2001. O Nicolas gosta de filme, né? Nós também, né, irmão? Não vou mentir, né? Gosto. E nós estávamos assistindo. Aquele filme foi gravado na Nova Zelândia. Quem já viu algum documentário da Nova Zelândia? Lugar muito lindo, né? Eu lembro a primeira vez que eu assisti esse filme com a minha esposa, era aquelas fitas, fala, VHS, é isso? E era fita dupla. Irmãos, eu tô me entregando aqui, né? Então a gente ia na locadora, pegava a fita, um fim de semana, assistia as duas, né? Que valiam, né? Um filme só, primeira parte 1. Depois, no outro fim de semana, tem que terminar, né? Assistia as outras 2 fitas. Cada filme, cada parte dava, dá 3 horas em média, isso. Então assim, a gravação toda do filme, a produção, ficou com 9 horas de filme, 9 horas, num total. Sabe quanto tempo eles gravaram na Nova Zelândia? 2 anos, sem parar. 2 anos ficaram lá, morando naquela região, e gravando. Para uma produção de 9 horas. Meu Deus. E quando a gente analisa uma situação dessa, a gente se pergunta, por que a gente muitas vezes fala para Deus assim, o Senhor está demorando tanto, Senhor? Ô Jeová, não acontece, parece que eu não saio do lugar. Mas agora a pergunta que não quer calar, o que eu e você temos feito com o nosso tempo, com os nossos talentos, com a nossa vida, que tem contribuído para que Deus possa cumprir o propósito dele na nossa vida? Porque Deus quer fazer, quer nos usar, mas Ele não quer envergonhar o seu reino. Então nós precisamos aprender com essas situações, com pessoas que muitas vezes nem conhecem a Deus, mas se preparam para realizar algo. Se prepara, meu irmão, porque Deus quer te usar. Fala a pessoa perto de você, se prepara que Deus quer te usar. Outro ponto, circunstâncias e relacionamentos são instrumentos de Deus para nos moldar no cumprimento de nosso propósito. Olha que interessante isso. Circunstâncias e relacionamentos. Podemos dizer que são ferramentas de Deus
Sabe, tem hora que você para se perguntar por que eu ainda estou nessa empresa trabalhando. Eu me pergunto muitas vezes. Ou porque eu estou passando uma situação dessa. Ou porque a pergunta é, o que Deus quer me ensinar com isso? O que Deus quer me ensinar através dessa situação, desse deserto? O que Deus quer me ensinar através dessa pessoa? Porque tem pessoas, irmãos, convenhamos, como diz o pastor Fábio, come on. Tem pessoas que são lixa na nossa vida. Lixa. Vê a lixa? Vai ali, ó. Vai ali tirando aquelas arestas. E nós muitas vezes falamos, não, eu quero mudar de emprego, vou pedir a conta, quero mudar de igreja, não gosto daquele irmão. Tomara que quando eu for para o céu seja bem grande, ele vai para um lado, eu vou para o outro. Lá. Tudo errado, né? Então, irmãos, a pergunta é, o que Deus está me ensinando através dessa situação que eu estou passando e através desse relacionamento que muitas vezes não é legal? Nós nunca paramos para pensar. Às vezes a gente quer que os outros mudem, sendo que Deus não permitiu ainda, porque o problema não é a pessoa, é com você. É você, cabra abençoado. Muda, meu irmão. Nós ficamos sempre apontando para o outro. Essa pessoa tem que mudar. Essa pessoa tira minha paz. Nossa, esse filisteu. Não, irmãos. Deus, ele quer que nós façamos uma introspecção. Que é isso? Você olhar para você mesmo e falar assim, Deus, o que o Senhor quer que eu mude? Pai amado, o que o Senhor quer que eu pare de fazer, de falar? E à medida que vamos nos relacionando com o Espírito Santo, ele vai trabalhando no nosso caráter. E mudança não é fácil. É ou não é? Não é. É fácil, irmãos? Não. Senão a gente já estava na glória. Mudança requer esforço. O povo de Israel aqui, ó, precisava de uma mudança. Eles estavam acostumados com manazinho vindo do céu, codornizes, água do ribeiro, tudo fácil. Agora eles têm que conquistar. E aí a murmuração vem. Porque nós não queremos nos esforçar. Sabe o que é o problema da nossa vida? Nós queremos mudança, mas não queremos mudar. A mudança acontece externamente quando nós mudamos interiormente. Eu me lembro quando nós passamos um tempo muito difícil com o nosso filho, um tempo de deserto, e eu fiquei tão mal, emocionalmente, tão abalado, a família presenciou. Eu cheguei no fundo do poço. A minha pressão quase igualou, eu quase fui para a glória. Mas, durante todo aquele processo, o Senhor falou comigo, a tempestade vai acalmar quando você acalmar a tempestade do seu coração. E é isso que muitas vezes tem que acontecer, irmãos. Você quer uma mudança externa? Peça para Deus mudar o seu coração, o seu interior. Vou até sair um pouco aqui, do que eu estava falando, mas é isso que Deus quer de nós. Quarto ponto. Estão comigo aí? Quem está comigo, diga amém. Até meia-noite vai rápido, viu, irmãos? Fica tranquilo aí, ó. Sossegado, ó. Tenha foco nos seus objetivos de vida e propósitos. Tenha foco. Olha o versículo 7. Então somente esforce e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvies nem para a direita, nem para a esquerda. O que é isso que ele está falando? Não perca o foco. Nas entrelinhas, tenha foco. Não se distraia. Sabe o que é o nosso problema? A distração. Nós estamos vivendo a era da distração. Eu volto a falar, respeito, cada um tem a sua maneira, seu estilo, vida, mas eu acho que as redes sociais, para muitos cristãos, é algo que não é bom. Por quê? Você tem que ter, mas para você divulgar o reino de Deus. Você tem que ter redes sociais para você alcançar vidas, para você passar uma mensagem.
Mas para você ficar ostentando, para você ficar gastando 1 hora, 2 horas do seu dia vendo fotos. Irmãos, sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm mais paciência para ouvir uma palestra, para ouvir uma mensagem, porque elas querem correr, elas querem correr. Aí tem o TikTok, né, que vai lá, mensagens curtas, né? Ou vídeos curtos. E a pessoa fica lá, dando risada. Não sou contra, viu, irmão, se você dá risada. É bom, não pode ser carrancudo também. Mas vamos lá, né? Vamos lá, queridos. Nós temos que ter equilíbrio na nossa vida. E as pessoas estão cada vez mais distraídas. Vi uma frase de um pastor, se eu não me engano é André, ele disse assim, ó, não tenha medo de quem te persegue, mas do que te distrai. Porque a perseguição ela pode vir. Mas a pessoa que se levanta contra você, ela está se levantando contra o Deus Todo-Poderoso que está na sua vida, ela vai cair por terra. Mas a distração, ela é responsabilidade minha e sua. Josué, não desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, senão você não vai cumprir o propósito. Meu irmão, o que é que tem sugado o seu tempo de viver o propósito de Deus? Olha só, distrações são ferramentas que o diabo usa para nos afastar do verdadeiro propósito. Distrações, elas vão minando o nosso sonho. A gente vive o tempo todo distraído e deixamos de alimentar o nosso sonho. Deixamos de ler algo, deixamos de conversar, as pessoas não conversam mais. Nós crescemos nos relacionamentos com cristãos, com pessoas ou não cristãs, com histórias de vida, mas somos tão distraídos que às vezes a pessoa está lá, você quer conversar com ela, ela está lá, aham, ela não viu nada que você falou, só fingiu de conta. Fala, Jeová, né? Relacionamentos errados são distrações. Deus está falando para pessoas aqui nessa noite, ou que estão me assistindo, que você, se você quer viver o seu propósito, você vai ter que começar a ser seletivo nos seus relacionamentos. E você pedir discernimento para Deus, para ver se essa pessoa não está te afastando mais de Deus. Se está te tirando da estrada por propósito que Ele tem. Que tem pessoas na nossa vida, irmãos, que não foi Deus que colocou, não, foi o Satanás mesmo. Falo mesmo. Tem pessoas que estão no nosso caminho que é o diabo que envia. Tem namoros, isso aí, principalmente jovens, que não são bênção não. O jovem fica lá, ó, namora, chega, não vai dar certo. Vai para outra, parte para outra. Perdeu tempo, saiu do propósito. Relacionamentos, amizades. Irmão, vigie o tipo de pessoa que você se relaciona no seu trabalho, na escola, faculdade, onde você estiver, no WhatsApp, onde você estiver, grupos que você faz parte. Algumas semanas atrás, aliás, alguns meses, me colocaram num grupo, né? Irmãos, eu sou meio das antigas, né? Não consigo me acostumar, né? Então, assim, criaram um grupo de eletrônica, eu fiz técnico em eletrônica, em 1997 me formei. E só tinha homem na minha classe, 40 cara. Imagina a bagunça da molecada. E aí criaram um grupo recentemente, você viu, 97 para cá, quantos anos? Um grupo para matar a saudade e tal. Irmãos, eu fiquei lá no grupo. Começou só brincadeirinha, as coisinhas. Eu deixei lá, arquivei, não ficava vendo e tal, mas eu cheguei uma hora, eu falei para minha esposa, você está me incomodando. Estou fazendo o que nesse grupo? Eu fui sair. Tem que agradar a Deus, não devo nada para ninguém. Pergunta que eu faço para você. Será que não tem algo na sua vida que você precisa sair fora? Sai, irmão. Tem amizades que são tóxicas. Tem relacionamentos que vão te minando. Tem pessoas que são invejosas, que ela se aproxima de você. Não é porque ela gosta de você, não. Ela tem inveja de você. Ela não deseja o seu sucesso, não, irmão. E você fica ali, ó, expondo, abrindo a sua vida para essa pessoa. Corta o mal pela raiz. Fala pro teu irmão aí, corta o mal pela raiz. Tá dura, né, irmão? Oh, glória.
Esse é culto poderoso, como dizia um pastor meu, eu tive há uns anos atrás, né? As distrações podem ser aparentemente algo bom. Em Lucas 10, 40, 42, fala sobre, a Flaviane falou aqui, né? Marta e Maria, né? Foi até spoiler da pregação. A Marta e Maria, vocês lembram da passagem? As duas estavam ali. Quem estava na casa delas? Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Marta estava fazendo algo ruim? Não. Algo bom, na hora errada. Às vezes distração é isso. Você está fazendo algo que é bom, mas na hora errada. Então nós precisamos tomar cuidado, porque nós perdemos a oportunidade de viver o melhor de Deus, de experimentar algo novo, porque estamos fazendo a coisa boa, mas na hora certa. E as distrações nem sempre virão como algo para nos prejudicar, mas o entretenimento em excesso, um relacionamento em excesso, algo que consome a nossa energia, o nosso tempo. Marta, naquele momento, ela está fazendo algo bom. Inclusive, a gente tem que orar, né? Tem irmã que precisa de unção de Marta, que a casa é um caos. Então, tem umas irmãs que falam, Senhor Jeová, manda a unção da Marta para essa varoa limpar essa casa. Né? O marido chega, coitado, não tem nem comida para ir. Não vou entrar nesse assunto, tá, irmãos? Estou perdendo o foco aqui. Ó, o foco. Né? Então, cuidado com as distrações. Quinto e último ponto. Você tem, ouça isso que eu vou falar. Esse é o último ponto que eu quero encerrar. Você tem uma unção específica para um propósito específico. Levante as mãos e diga, eu tenho, toda a igreja, uma unção específica para um propósito específico. Você foi chamado para algo importantíssimo. E olha só, nossos dons e habilidades são ferramentas que o Eterno nos concedeu para o cumprimento do seu propósito. Os dons que eu tenho, as habilidades que nós temos, elas são ferramentas de Deus para cumprir o propósito. Irmão, você acha que eu imaginava aqui pregando na igreja? Eu não aguentava falar na classe, eu não conseguia falar numa sala de aula. E eu tenho dificuldade até hoje, se for para falar assim em algum lugar. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi um amigo meu que me convidou para ir para a igreja, eu tinha 19 anos, eu vi ele falando na frente da igreja, falei, rapaz, desafiador, hein? Falei, quem sabe um dia só faço uma oração lá, né? Aí o Senhor Jeová vai empurrando, vai, que é tua, filho. E assim eu comecei a entender o seguinte, quando eu recebi um chamado também para a área da música, que a música, o Ministério do Louvor, para mim, não é o meu propósito. É a ferramenta que Deus me deu, né, como muitos aqui que são da área do louvor, para cumprir o propósito. O propósito final, ele é muito além. Como eu disse aqui, eu reitero no começo, eu disse que o propósito, ele vai causar um impacto e uma mudança em situações, lugares e pessoas. Deus te deu esse dom que você tem para cumprir o propósito, para alcançar pessoas, para mudar a história de vidas. É a ferramenta que Deus deu para você. Não enterre isso. Veja Efésios 4:11, que fala sobre os dons ministeriais. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas e outros para pastores e mestres ou doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus deu os dons, Ele liberou. Para quê? Para a pessoa se vangloriar? Não. Para a pessoa cumprir o propósito. Eu disse uma frase esses dias. Toda pessoa, todo ser humano pode ser honrado. A honra, ela faz parte dos homens. A Bíblia ensina que devemos honrar as pessoas. Devemos honrar pai e mãe. Devemos honrar autoridades. Todos podem ser honrados, mas somente Deus pode ser glorificado. Então, se nós entendemos isso, nós vamos ser honrados nessa terra, mas toda honra, aliás, toda glória pertence ao Deus Todo-Poderoso. Nós vamos viver as promessas dele. Penúltimo ponto. Seja autêntico. Se espelhe e se inspire em alguém, mas não seja uma cópia. Tem muita gente no reino de Deus
que é uma cópia de alguém, não tem autenticidade. Seja autêntico. Fala para o irmão, seja autêntico, irmão. Você é único. Olha uma frase do Dr. Miles Monroe. Duas frases que ele citou aqui que eu coloquei. Eu já encerro. A maior descoberta na vida é a autodescoberta. Até você se encontrar, você sempre será outra pessoa. Vamos colocar de pé? Por gentileza. Eu deixei mais uma frase após essa. Diz assim, ó. A sua existência. Receba isso, você que está aqui nessa noite, está me ouvindo. Talvez você está até cansado aí. Mas tome posse disso. Que a sua existência é uma evidência de que essa geração precisa de algo que sua vida contém. Isso é muito forte. Eu vou dizer novamente. Meu irmão, minha irmã que está aqui. A sua existência é uma evidência de que essa geração precisa de algo que a sua vida contém. Vamos viver o propósito de Deus. Eu não quero chegar lá na frente com arrependimento, falar assim, eu poderia ter feito isso. O próprio Dr. Miles Monroe, esse grande homem, né, que já está com o Senhor, ele disse que o lugar mais rico na face da terra é o cemitério. Porque ali existem livros que não foram escritos, canções que não foram compostas, obras que não foram realizadas. Meu irmão, Deus colocou um sonho no teu coração, um propósito. Ele vai cumprir isso na sua vida. Não tema a ausência de recursos, tema a ausência da presença de Deus na sua vida. Feche os olhos por um momento. Eu queria convidar você para vir aqui na frente rapidamente. Vamos fazer isso. Eu quero orar com toda a igreja. Sai do seu lugar. Sinta essa direção. O Espírito Santo está aqui. Isso, fecha os olhos agora. Fecha os olhos. O que é que tem limitado a sua vida? O que é que tem tirado a sua alegria, a sua paz? O que é que tem te tirado a atenção no foco que Deus colocou? Deus está dizendo para vidas aqui nessa noite, volte para a corrida. Volte a me buscar como você buscava. Volte a se relacionar comigo como você fazia. Talvez alguém disse uma palavra aqui contra você, que feriu a tua alma. Ou talvez você está enfrentando algo na sua caminhada cristã, que você está sem forças. Mas o eterno, poderoso Deus está aqui nessa noite. E assim como ele disse para o profeta, quando ele estava ali naquela caverna, ele está dizendo para você, levanta, come, beba, que a sua jornada ainda será grande. Talvez você ache, meu irmão, que está aqui, você, minha irmã, que é o seu fim, que acabou. Deus está dizendo, você ainda nem imagina o que eu vou fazer, o que eu posso fazer, o que eu quero fazer através da sua vida. A Bíblia diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus preparou para aqueles que o amam. Levante a sua voz a Ele. Santo Espírito de Deus, isso, fale com Ele. Eu profetizo, Pai, um novo tempo. Eu profetizo uma nova história, Senhor. Eu declaro nessa noite, Senhor, que todas as promessas, elas se cumprirão na vida desse meu irmão, desta minha irmã, Pai. Deus, tira aquilo que é obstáculo para esta pessoa. Tira, Deus, todo espírito de incredulidade deste lugar, Senhor. Tira a frieza, Senhor. Revela coisas novas, ó Pai. Derrama uma unção nova sobre esse meu irmão, sobre essa minha irmã que está aqui nesta noite, neste altar, sobre esse jovem, essa jovem. Em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo para você, levanta, levanta porque eu sou contigo. Levante a tua cabeça, persevere, marche, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Eu te sustento, eu cuido de você, eu cuido dos teus sonhos, eu cuido da sua família, eu patrocino isso que você tem.
eu te curo, eu te liberto, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo, venha sobre este altar, Senhor, venha sobre esta igreja, Senhor, enche os corações, ó Pai. Toda falta de fé agora caia por terra em nome de Jesus. Todo medo, espírito do medo, espírito complexo de inferioridade, caia por terra agora em nome de Jesus. Caia por terra agora em nome de Jesus. Toda palavra lançada contra essa pessoa que a desanimou, que a desestimulou, seja quebrada no mundo espiritual agora. Eu declaro que você é abençoado. Eu declaro que você é mais que vencedor. Eu declaro que você vai viver os sonhos de Deus. Eu declaro que você cumprirá o propósito que Ele colocou na sua vida, que você vai marcar sua geração, meu irmão. Não é para os seus filhos que Deus está falando, para você que está aqui. É você que eu quero usar, é você que eu quero abençoar, é você que eu quero derramar uma porção dobrada do meu espírito. Aleluia. Coloca a mão na altura do teu coração. Santo Deus, Espírito, erga sua voz, canta Santo Deus. Deus quer que você se aproxime, meu irmão. Deus vai começar a incomodar vidas em sonhos. Deus vai falar com você em sonhos. Deus vai te acordar de madrugada para você orar. Meu irmão, não é insônia, é o Senhor que está querendo te revelar coisas novas. Clama a mim, me responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que tu não sabes. Eu sou contigo, diz o Senhor. Deus disse para Josué: não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Levante a tua cabeça, levante as mãos aos céus, as mãos. Tem gente que chegou aqui nessa noite com a cabeça baixa. Levante as mãos e a sua cabeça para o alto, meu irmão. O Senhor diz: esforça-te, tem bom ânimo, eu sou contigo. É o Senhor que diz para Josué, e é o Senhor que está dizendo para você: eu sou contigo, aonde você andar. Não permita que uma palavra, não permita que uma situação ofusque aquilo que Deus tem para você, meu irmão. Você não vai morrer enquanto não viver tudo aquilo que Deus tem para você e para sua família. Quantos creem? Levante suas mãos e dê glória a Deus bem forte. Diga: eu vou viver os propósitos de Deus. Diga: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu declaro que eu sou abençoado e vou viver o melhor desta terra. Diga: eu vou marcar essa geração para a glória de Deus. Antes de você voltar para o seu lugar, homem abraça homem, se pegar sua família tudo bem, mas mulher com mulher, né? Dê um abraço nessa pessoa, diga: viva os propósitos de Deus para a sua vida.